Nós vamos conversar sobre um assunto, um imperativo que Jesus disse, que está no Evangelho de domingo, de Mateus, capítulo 10, quando Jesus fala, não tenhais medo. O medo é o sentimento mais universal, né? A gente tem medo desde criança. A criança tem medo do escuro, a criança tem medo que a gente coloca um monte de coisa na cabecinha deles, né? Que vai ter um monstro, que vai ter alguma coisa. A gente sempre coloca as crianças com medo desnecessário, né? Mas a gente cresce e tem medo de perder quem ama, de perder um filho, de perder mãe, de perder pai, de perder as pessoas que a gente ama, marido, esposa. A gente tem medo de perder o sucesso, o dinheiro, a saúde. A gente tem medo de não ser conhecido mais. Imagina quem vive pela fama. A gente tem medo de perder o poder. Tem uma coisa que o povo doido, que chama poder. A gente faz qualquer coisa para permanecer. Então, a gente tem tantos medos. E aí Jesus vem e fala para nós, não tenhais medo. Você fala, não tem jeito. Mas tem. E se ele falou, tem um jeito. Vocês têm ideia de quando que foi que surgiu a palavra medo na Bíblia? Alguém arrisca? Quem quiser anotar, eu trouxe tudo para vocês. Primeira vez que surgiu a palavra medo, está em Gênesis capítulo 3. Quando Adão pecou, lembra? Quando ele pecou, ele tomou consciência que estava nu. E ele então escondeu. E aí Deus, que vinha tomar sempre um cafezinho com ele de tarde, às vezes dar uma volta. Aí Deus chama o homem e pergunta, onde estás? Aí Adão falou assim, ouvi teu passo no jardim. Respondeu o homem, tive medo, porque estou nu e me escondi. Então, imagina, quando Deus pergunta, e pergunta para cada um de nós, onde estás? Não é do ponto de vista físico, porque Ele sabe que nós estamos aqui, mesmo que de repente a nossa alma dá uma voada, a gente não sabe nem o que a Filó está falando, mas estamos assentados na igreja, Ele sabe que estamos assentados. Então, do ponto de vista da sua caminhada espiritual, onde estás? Não se esconda de Deus. Não faça como Adão. Porque se a gente se esconde dele, como se ele não soubesse onde a gente está. Fala com ele, estou aqui. O senhor está me vendo bem, olhando a roupa direitinho, para o senhor não me perder? Me ajuda. Onde estás? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer do nosso ponto de vista da caminhada espiritual. Porque às vezes a gente está só lá na época do batismo, da primeira Eucaristia, e não caminhou nada do ponto de vista espiritual. Onde estás? Na sua consciência de que você é corpo e alma, cuida do corpo, malha muito bem, alimentação, nutricionista, e é tudo que tem que ter direito, nutrólogo, tudo pesado, medido, contado. Hoje eu estava falando isso com Jesus no carro. Falei, Jesus, presta atenção, o ser humano é louco demais. A gente investe tudo no corpo, e ele é o único que acaba. É insano, Senhor. Não estou falando para não cuidar, tem que ser lindo, arrumado, maravilhoso, mas eu tenho que dar o mesmo peso para o cuidado com a alma, pois é o que eu vou apresentar. A gente nega o tempo inteiro, né? A gente nega a finitude o tempo inteiro. E a gente não lembra disso. Então a gente malha, fica bacana, tem que ficar mesmo. Quer fazer tudo que vocês quiserem fazer, faça. Mas faça também na alma, umas plásticas, né? Interessante. Faça uma dieta para a alma, bacana, né? Então, precisa pensar nisso, onde estás? Porque ele não nos perde de vista, não. Então, esse é o primeiro medo. E por que esse medo entrou? O que tinha acontecido antes? Por que o medo entrou no mundo? O que aconteceu antes de Adão esconder? Ele pecou. O pecado entrou no mundo. Entrou a desconfiança. Quebrou a confiança com Deus.
Falou, ele não quer que você faça isso não. Por causa da desconfiança, ele escondeu. Falou, ele vai me punir. E nós escondemos de Deus, porque temos medo de Deus. Uma coisa é o temor de Deus, o respeito. Ele é o Todo-Poderoso, mas é nosso Pai. Outra coisa, eu achava primeiro que eu posso esconder alguma coisa de Deus, né? Eu tenho medo, eu não me aproximo dele. Não, filho, Deus existe, eu respeito. Ele lá e eu cá, porque a gente não pode ficar muito perto, porque a gente tem medo. Ilusão, né? Ilusão. Então, preste atenção que o medo só existiu porque perdeu a confiança. Mas olha que lindo essa relação de Deus em Gênesis ainda, com Abraão. Quando ele chama Abraão, imagina, Abraão já estava aposentado, né, gente? Podia viver só do dinheiro dele, que Abraão era muito rico, muito rico. Ele tira Abraão de casa, Abraão já estava com mais de 70 anos. Falou com ele, não, Abraão, você vai ter uma descendência que você não vai contar, 70. Para começar. Na hora dele colocar pantufa, Deus põe ele para andar. Imagina, a imagem nossa de quem é o ícone, né, de quem caminhou, começou, nosso pai espiritual, é um aposentado. Que Deus pôs ele a caminho. A gente não pensa nisso, né? Abraão tinha 70. E aí Deus faz uma promessa, põe ele a caminho, e fala uma coisa maravilhosa para ele, e fala, na época ele era Abrão, que é Abraão, só se tornou depois que eles fizeram a aliança, e ele fala, não temas Abrão, olha isso aqui, eu sou o teu escudo. Pode imaginar o que é isso? Ele tem medo de quê? Não temas, eu sou o teu escudo, aonde que eu mandar você vai, eu sou o teu escudo. Olha o que esses homens viveram, né? Extraordinário. Então a caminhada toda de Deus com Abrão, que depois se tornou Abraão, que é o nosso pai. Depois lá no Êxodo, quando Deus chama Moisés. Moisés falou, vou não, aqui eu não sei nem falar, sou gago, dou conta não. Vocês já têm alguma semelhança com Moisés? Quando Deus chama vocês para uma coisa, vocês falam, não, dou conta não, chama o outro. Chama Arão. Ele falou com vocês, chama Arão que é bom de falar. Ele falou, Moisés, eu sei mesmo. Às vezes a gente quer fugir. E ele fala assim, eu estarei contigo. Eu sou o teu escudo. Eu estarei contigo. Então, você não precisa ter medo, porque sou eu a sua companhia. Eu estarei contigo. Senhor, eles não vão acreditar em mim não. Quando eu chegar lá, eles vão perguntar, quem que é isso? Moisés, quem foi que te mandou aqui? Vai responder isso, Moisés, vai embora. Não vou não, vai, Moisés, vai. É você mesmo, tadinho de Moisés, sofreu muito. Mas sou eu, Moisés, eu estarei contigo. Todas as vezes que Deus chama esses grandes homens, cada vez que Ele pede alguma coisa, quem que vai estar com eles? Deus. Depois Moisés morre, aquela luta com aquele povo de Deus no deserto. Morre Moisés, fica o coitado de quem? Quem ficou? Quem que era sobrinho de Moisés? Hoje eu vou fazer vocês andar na Bíblia, hein, gente? Comecei lá em Gênesis, vou parar lá em Apocalipse. Quem que era o sobrinho de Moisés, gente? Josué. Tadinho de Josué. Não. Deus chama ele e fala assim, Josué, ser firme e corajoso. Tadinho, ele era um menino. Não temas e não te apavores, porque eu, teu Deus, estarei contigo, por onde quer que andes. Vocês imaginam o que esse Josué viveu? Mas, Josué, sou eu que vou estar com você. Fica firme, ser firme e corajoso. Quantas vezes nós estamos diante de situações da nossa vida que Deus fala, coragem, não temas, ser firme e corajoso, vamos embora. Vocês imaginam Josué, ele tinha que vencer Jericó, eram as muralhas mais famosas, que nada derrubava as muralhas. Aí Deus fala assim com Josué, você vai dar uma volta na cidade, do lado de fora, 7 vezes, você imagina, ele andando com o exército, gente, é Deus mesmo. Dá a volta, faz nada. E a turma tentando jogar a flecha para pegar eles ficavam numa distância que não pegava. E você dá 7 voltas, e o povo de lá tentando entender o que eles estavam andando.
Parece doido. Tem hora que a gente anda com Deus, parece louco, né? Mas ele escutava. Depois da 7ª, você vai marchar com os sacerdotes, segurando a arca em direção à entrada da cidade, à porta principal. Toque as trombetas e você verá as muralhas cair. Pode imaginar? Eram as muralhas que eles falavam do lado de lá, ninguém derruba, isso aqui é invencível. E quando eles começam a tocar as trombetas, caem as muralhas. Isso é extraordinário, né, gente? Isso é um trem de doido que esse pessoal viveu. E eu fico imaginando, por que a gente não vive? Nós somos um bando de lerdo. Não cremos. Nós não temos fé, não. A gente tem princípio de fé, né? Assim, princípio de namoro, princípio de pneumonia. O povo fala assim. Princípio. É só um germe, né? Quantas muralhas estão precisando de cair na sua vida? Diante de quantas dificuldades nós estamos parados, fala assim, Senhor, olha o tamanho desse muro. O Senhor falou, oh, querida, isso para mim é nada. As muralhas caíram, não ficou ninguém. Aliás, ficou uma prostituta que tinha salvo o pessoal de Jerusalém, 2 que foram lá, que eles ficaram escondidos na casa dela. A única salva foi ela e a família dela. Mas mais ninguém, acabou, tudo. Quantas muralhas estão na sua frente e você está tremendo de medo? E aí, eu falei com vocês que a gente ia andar bem hoje? Todo mundo conhece, né? Já rezou quantas vezes o Salmo 23, o bom pastor, né? E no Salmo está escrito, no versículo 4, nenhum mal eu vou temer, porque o Senhor está junto a mim. Nós esquecemos isso tudo. O Senhor está junto a mim. Eu coloquei tudo isso aqui para vocês lembrem. Lembrem. Tem um profeta ainda, mas eu vou deixar ele para trás, que depois eu vou voltar nele. Hoje vocês assistiram a missa, tiveram a graça de assistir a missa. Ainda pensando segundo o Primeiro Testamento. Alguém consegue lembrar qual foi a primeira leitura? Sem olhar? Vocês acabaram de assistir a missa. E eu tenho paixão com essa primeira leitura. Ninguém guardou nada. Não tem uma hora que vocês assistiram, ouviram a missa. Guardaram? Não. Uma das histórias mais lindas que existe. Jerusalém estava sitiada pelo rei da Síria. E ele mandou uma carta para o rei de Jerusalém, que é Ezequias, e falou com ele, eu vou destruir. Do jeito que nós já destruímos tudo quanto é país, eu vou destruir o senhor também. Ele lê aquilo, lembra que eu já contei essa história? E aí ele atravessa a rua, sai do palácio. Ele não chamou nenhum general, nenhum. Ele atravessou a rua e foi para o templo, e fez assim, ó, entregou o papel diante de Deus, oh, que coisa extraordinária, e fez uma das orações mais lindas, vocês não prestaram atenção, não? Então, ele colocou diante de Deus e falou assim, Senhor Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins, e ele vai falando as coisas e fala com ele, inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê. Um trem escandaloso. Ele foi lá com o papel assim e fez assim, olha isso aqui. O que foi? Olha aqui o que eles estão falando, vai passar em cima do Senhor também, vai deixar. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário, porque aí Deus manda a resposta, através do profeta, né? Então ele faz uma oração linda e pede, livra-nos, Senhor, das mãos deles, né? Para que os reinos todos saibam que somente Tu és Deus. É linda a oração dele. Depois vocês vão ler de novo, que vocês não prestaram atenção em nada hoje. E aí, olha como é que Deus é extraordinário. Então Deus foi atrás de Isaías, profeta, filho de Amós, e mandou o recado. Falou que ele podia ficar sossegado. Falou, ele manda um recado, né, a forma como Deus diz, e do jeito que o rei veio, ele voltaria. Durante a noite, um anjo do Senhor exterminou todo o exército, 180 mil
homens foram exterminados, sobrou o rei, que voltou sozinho para casa. Isso é escandaloso, né, gente? Esse é Deus. Esse é o nosso Deus. Então, depois, vocês leem isso, porque é lindo demais. Deus fala, ele não vai entrar nessa cidade, nem vai lançar flecha contra ele, nem vai assaltar, nem vai cercar, pelo caminho por onde veio, há de voltar. Protegerei essa cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Extraordinário. Essa é uma das leituras mais apaixonantes que está em 2 Reis do Antigo Testamento. Eu sou encantada com essa como que Ezequias foi lá diante de Deus e mostrou diante de Deus. Hoje nós temos Deus vivo aqui, ó. E a gente não vem cá contar para ele. Está aqui, ó, vivo. E a gente não faz a mesma coisa e fala com ele. Só viu esse negócio que aconteceu? Só viu esse negócio que chegou para mim? Nós vamos resolver isso. Isso é confiança. Isso é certeza que ele está ali vivo, me olhando. Eu não vejo ele não, mas ele olha e fala, o que ele vai fazer mesmo? O que é Jesus? O que é que chegou aqui para mim? É assim. É assim que tem que ter ousadia. Jesus fala. E ontem eu falava isso com o pai lá no consultório, que ele está adoecido, porque ele não tem nenhuma responsabilidade sobre essa dívida, mas chegou uma dívida que não pertence a ele, para ele. Uma dívida imensa, ele está sem dormir. Falei, vai lá no Santíssimo, mostra para ele o papel, fala com ele, o senhor está sabendo da nossa dívida? Que não é minha, não. Até o juiz decidir, falei com ele, você precisa dormir, comer, tem 2 meninos para criar. E falei com ele, vai lá, a gente tem que ser ousado. Jesus falou assim, seja ousado, porque o amor é ousado. Chega ali e fala que eu sei que o senhor está vivo, o senhor viu esse negócio que eu recebi, que é uma dívida que não é minha, não. Eu não tenho culpa nenhuma com isso. E esse homem é honesto, é bom, tadinho, está sofrendo um tanto. Eu não é minha, não, Senhor. Como é que nós vamos resolver isso? E deixa lá. Faz igual o diretor espiritual do Piado e Pio. Entregava o problema e ia embora cantando. Ué, porque Deus é que vai resolver, não sou eu mais, não. Foi igual Ezequias fez, foi lá e entregou. Ele chegou no palácio, Isaías já estava atrás dele para dar mensagem. Porque Deus é Deus, vocês têm que entender isso. Isso é extraordinário. Quantas coisas para vocês poderem ver que o nosso Deus age. Quando eu entro no Novo Testamento, Deus fala aqui, o anjo vem atrás do pai de João Batista. Quem era? Não é que chamava pai de João Batista, que servia na igreja, no templo? Zacarias. Ainda bem que vocês lembraram de Zacarias. E ele fala, não temas, Zacarias. Não temas. Está em Mateus 1, né? Não temas, Zacarias. Depois fala para Maria, não tenhais. Nesse momento, Maria, imagina, Maria escutou isso, perguntou o que ia acontecer, como é que isso ia acontecer. Então Maria, uma das, entre tantas virtudes dela, era de uma honestidade a toda prova, porque ela não escondeu de Deus aquilo que ela era. Ela falou, eu não sou capaz disso que o senhor está me pedindo. É isso que eu traduzo o que ela está falando, não é? É a mesma coisa que a gente tem que fazer quando se sente chamada por alguma coisa. Fala, entre a grandeza do que o senhor está me chamando e dentro daquilo que eu sou, estou falando para o senhor que eu não sou capaz. Aí o anjo falou com ela, não, o Espírito do Senhor virá. E aí ela dá um salto de confiança. Se lança e fala, então se ele, então seja feito o que ele quiser, seja feito segundo a palavra dele. Que é a confiança que faz andar, porque a proposta é muito grande. Da mesma forma José estava apavorado, era só mistério. Aparece um anjo para José no sonho e fala, José, não tem medo não, meu filho, coitadinho de José. Vamos, bora, assuma Maria. José está dormindo, acorda, José, bora, não tenha medo, você tem que fugir, só porque estão querendo matar o menino. Coisa simples. E você não pode fugir pela estrada principal, não, coitado. Nem falar isso com ele. É estrada secundária, porque a estrada principal é por soldado de Herodes. A gente pensar nisso. Que ele fugiu depressa e por uma estrada alternativa. Sem conhecer. Reclamou? Não. Negociou? Não. Tem um murmúrio. Nada. Ele levantou, pegou o menino, pegou a mãe e foi embora. É impressionante, né? É uma coisa de morrer de vergonha. Mais ou menos assim. E aí, tem mais, né? É muita coisa que Jesus fez, bonitinho demais. Eu só coloquei alguns, né, gente? Só coloquei alguns, porque eu não podia pôr todos aqui, porque senão o dia não anda.
E aí depois, quando Jesus estava com os discípulos, né? Se vocês olharem aqui em Mateus 14, imagina, essa turma estava andando de madrugada, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, a multidão não queria ir embora, Jesus mandou, eles falou, pode ir, pegou os discípulos e falou, vai embora descansar, pode atravessar do outro lado, e Jesus foi rezar. De madrugada Jesus sai andando no escuro pela água. Você pode imaginar o pânico desse povo, vendo aquele homem andar, foi um fantasma, né? Estavam apavorados, e a frase de Jesus é, tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E assim Jesus, ele vai várias vezes, né, assim como ele fez com Zacarias, com Maria, com Lucas, com José, ele continua fazendo com cada um de nós. Ele continua repetindo para cada um de nós, não tenhais medo. Mas para que a gente não tenha medo, aquilo que foi quebrado com Adão, chama-se confiança. E a confiança é uma estrada. Assim, como a fé é uma estrada, porque não é um pódio, é uma estrada. E toda estrada, ela não é reta. Ela vai ter incertezas, vai ter períodos que eu vou ficar angustiado, que eu vou duvidar, pode ter declive, pode ter um morro ajeitado para subir. Porque quando a estrada é plana, tranquilo de andar nela. Mas quando a estrada começa a ficar mais complicada, é difícil. São momentos da nossa vida, às vezes é um luto, às vezes é uma perda, às vezes é uma tristeza profunda, às vezes é uma separação. Tem momentos da nossa vida que não é brincadeira confiar. Não é brincadeira. No meio de uma tempestade, falar, eu creio que Ele caminha comigo. Mas a certeza que nós temos, que podemos, não precisamos ter medo, é porque nós deixamos a nossa vida ancorada. A gente tem que ter uma âncora na fé. E fé é sinônimo de confiança. Porque eu não tenho uma crença numa ideia, eu tenho uma crença numa pessoa. Então, minha vida está ancorada em Deus. É essa fé. É aquilo que ele falou, diante do sofrimento, igual Maria Madalena, lá no túmulo, chorando. Quando ela escuta o nome dele, escuta ele chamar por ela, é certeza que a vida não acabou ali. Falou, opa, tem mais. Tem mais. Tem mais por vir. Quando a gente está diante de uma situação que a gente não vê saída, e sabe que o nome dele, que a presença dele, que ele fala, não tenhais medo, espera que eu faço, e ele faz. Então, quando a gente traz isso aqui para discutir com vocês, é para que a gente possa lembrar que a mesma mão, o mesmo escudo, a mesma mão que segurou Abraão, que segurou Moisés, que sustentou cada um desses homens, que sustentou Zacarias, Zacarias ficou mudo, que ajudou José a estar de pé, a ter coragem para enfrentar todos os desafios, a Nossa Senhora não ter medo, entender que a vida dela, ela estava projetada para uma coisa muito maior que ela pudesse imaginar. E hoje a gente tem medo de não entender ainda que Deus é o parteiro da nossa história. E que eu posso me entregar e deixar que Deus refaça a minha história diante dele. Não ter medo e me lançar em Deus e não colocar limite em Deus. E deixar Deus ser Deus. Esses homens se entregaram, essas mulheres se entregaram a Deus. A palavra era não tenha medo. Por quê? Porque você é forte, bacana, capaz? Não. Por quê? Qual que era o resto? Porque eu estou contigo. Esse pedaço nós esquecemos. E a gente confia mais nas nossas mãos que em Deus. Eu confio mais nas minhas possibilidades, e na minha conta bancária, e na meu sobrenome, e na minha influência, do que em Deus. Então, por isso que a gente vive com medo. Mas por que eu posso confiar desse jeito? Onde que está a garantia do que eu estou falando? Vocês ainda não sabem? Aonde que está a garantia que eu estou falando com vocês, que vocês não precisam ter medo? Que Jesus fala assim, todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Pode imaginar? Só ele sabe quantos fios são louro, quantos são preto. Você imaginar? É um escândalo isso. Por que eu posso afirmar isso? Por causa de
do amor. Muito bem, ainda bem um lembra, né? Porque o amor de Deus por cada um de nós é pessoal. Já falei com vocês que Deus não chama multidão, Ele chama cada um. Ele não ama na multidão, Ele ama pessoalmente. Cada um de nós precisa entender que nós somos absolutamente únicos para Ele. É por causa do amor, que eu sei que meus cabelos estão contados, que eu sei que Ele sabe tudo de mim, e que eu sei que eu não preciso ter medo. Por quê? Por causa de mim? Não, porque Ele falou que estaria comigo, até o fim. Não tem de sábado, dia santo, feriado, tem nada. Ele cuida. Imagina o dia que a gente conseguir compreender esse amor. Já falei mais de uma vez, nós vamos morrer de vergonha de Deus, porque Ele é absolutamente extraordinário. Mas nós não confiamos, a gente acha que o braço dele ficou curto, e que Ele fez isso com Abraão, com Moisés, com Josué, Ele fez isso com Zacarias, com Nossa Senhora. Não, Ele faz isso com cada um. Nós precisamos de acreditar que somos o que Ele vai falar aqui para Isaías 41, guardem isso. Esse é um dos trechos mais belos, que vocês têm que guardar, saber de cor isso aqui. Ele fala dessa forma, no versículo 10 ele fala: não temas, porque estou contigo, não te apavores, pois eu sou o teu Deus. Quantas situações Deus nos vê apavorado. Ele fala: eu te fortaleci, sim, eu te ajudei, eu te sustentei com a minha destra justiceira. Ele nos segura pela mão, e Ele fala: eu te tomei pela mão direita e te direi, não temas, sou eu que te ajudo. E bonitinho quando Ele fala, olha como é que Ele vai falar conosco: não temas, vermezinho de Jacó. A isca que nós somos. E vós, pobres pessoas de Israel, eu mesmo te ajudarei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Ele fala: não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. O que é que nos falta? Confiar, acreditar. Então, diante de uma notícia ruim, que as pernas ficam bamba, para quem que a gente fala? Para Ele. Para Jesus, recebi uma notícia agora que eu estou apavorada. Mas o Senhor falou: não temas, porque eu estou contigo. Não te apavores, seja o que vier, seja o que for. Não te apavores, por quê? Porque eu estou contigo. Então, a certeza que Ele vai fazer o melhor é porque a promessa dEle. E a promessa dEle está baseada no amor que Ele tem por nós. Deus não é homem de mentir, né, gente? Ele é Deus. Todas as situações mais difíceis da nossa vida, quem se coloca a nosso favor como nosso escudo é Ele. Então, antes de eu rezar para vocês, rezar com vocês uma oração de um sacerdote, e ele fala aqui no final, que ele fala que vai fazer tudo isso, para que as pessoas possam ver e saber, que elas possam prestar atenção e compreender, que é Ele, a mão dEle que fez tudo isso, que é o Santo de Israel que nos criou, né? Ele cuida de cada filho, pode ter certeza disso, pode se abandonar, não existe ninguém como Ele, não existe. E existe um outro trecho do livro do Antigo Testamento, eu fico encantada com essas histórias desses homens, né? Samuel, lembra do profeta Samuel? Ele era criança, morava no templo, quando Deus começou a chamar ele: Samuel, Samuel, e ele ia atrás do profeta, falava: o senhor está me chamando? Não, não sou eu não. Lembra disso? Não. E Samuel foi quem ungiu Saul, rei Saul, lembra? Foi Samuel que ungiu o rei Davi, lembra? Lembra nada, vocês estão precisando estudar a palavra de Deus. Lembra nada. Muito bem. Então tem uma cena entre Saul e Samuel. Samuel dava todos os recados para Saul, era o rei. Falava: ó, Deus mandou, sei lá, matar aquela, vocês vão vencer, mas é para fazer isso, isso e isso. E a última guerra, Saul não fez o que Deus ordenou. Aí Saul foi atrás dele e falou assim: Deus mandou te dizer
que você não é mais rei do povo dele, acabou. E tanto que Samuel vai lá e unge Davi, que era um menino, estava lá tocando a harpa, cuidando das ovelhinhas, tadinho, mal sabia o que ia viver, ele mesmo. E aí tem uma cena que vem Saul bravo, e Samuel está paradinho, já era um velhinho, segurando um cajado, cabelo branquinho, magrinho, parado. E Saul falou, Saul falou, sai da minha frente que eu vou passar, Samuel. Ele falou, não vai, Saul. Ele falou, se você não sair, eu vou ter que te derrubar. Ele falou, acho melhor não tentar. Ele falou, eu estou com 1000 homens. Saul falou, eu estou com um exército de 1000 homens. E a resposta de Saul foi, eu tenho somente um, e isso basta. Por que eu estou trazendo esse trecho? Será que a gente, na nossa vida, diante de algum Saul que a gente vai encontrar, que vai querer passar por cima de nós, que vai querer nos derrubar, a gente tem também a força de dizer, como Samuel, eu só tenho um, mas isso me basta. Isso é absolutamente extraordinário. Então, hoje não olhe para as dificuldades que estão na sua vida. Não tenha medo de absolutamente nada que a vida está te apresentando. Nada. Não tenha medo do tamanho do que vier. Vá diante do Senhor teu Deus. Você não tem dimensão do tamanho que Ele é. Não temos dimensão. Não preocupe com o futuro de vocês. Eu não sei o que vai me acontecer, mas eu sei quem é que está cuidando do meu futuro. Compreendem? É o inverso. Lembrem, a raiz da gente conseguir ficar de pé e andar e confiar é a certeza que somos filhos amados. O único, pensa nisso, você é filha única de Deus. É a filha única de Deus. Guardem isso. Eu sou filho único de Deus. Amado, querido, sonhado. Então está angustiado, está com algum problema, tem alguma coisa querendo te engolir, igual Saul queria engolir Samuel. Vai lá e fala, eu tenho um só, mas ele basta. Quero rezar para vocês uma oração, para a gente trilhar a estrada da confiança. Essa oração foi escrita por um sacerdote, que eu sou encantada com ele. É um padre que é de Lisboa, de Portugal, vive atualmente em Roma, prega retiro para padres, até para o Papa. Um dos últimos ele pregou para o Padre Francisco, para o Papa Francisco, com os sacerdotes. Ele é extraordinário. Então, uma das orações dele é a estrada da confiança. Então, eu trouxe para a gente poder encerrar. E talvez a música que a Patrícia vai cantar no refrão, é uma história real de um grande evangelizador, que canta também, e ele estava evangelizando numa cidade, e a esposa ficou em casa com a neném, quando a esposa teve um AVC, jovem, e morte cerebral. Então, essa música ele faz quando era para ter medo de todas as coisas. Depois ele continuou evangelizando, levando a menina para todo lado que tinha que cantar. Como dizia ele, entre da mamadeira e fralda, ele cantava, eu evangelizava. 10 anos depois, ele casou e constituiu nova família. Mas essa música é retrato do retrato do que ele viveu. E como é que Deus vence tudo. Faz-nos trilhar, Senhor, a estrada da confiança. Dá-nos um coração capaz de amar serenamente aquilo que somos ou que não somos, aquilo com que sonhamos ou as coisas que não escolhemos e que, contudo, fazem parte da nossa vida. Ensina-nos a devolver a todos os teus filhos e a todas as criaturas a extraordinária bondade com que nos amas. Não permitas que o nosso espírito se feche no medo ou no ressentimento. Ensina-nos que é possível olhar à noite,
não para dizer que pese em todo lugar o escuro, mas que a qualquer momento uma luz se levantará. Dá-nos a ousadia de criar e recriar continuamente, mesmo partindo daquilo que não é ideal nem perfeito. E quando nos sentirmos mais frágeis ou sobrecarregados, recebamos com igual confiança a nossa vida como um dom e cada dia como um dia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aquilo que parecia impossível. Você pode ficar de pé para a gente cantar? Aquilo que parecia não ter saída. Quem tiver com a palavra de Deus, abre Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1, que foi o evangelho de domingo. Vamos ouvi-lo. Jesus disse: porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes: ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 11ª, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os da hora 11ª, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também eles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a um deles: amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que quero um que é meu? Ou estás com ciúme porque sou bom? Eis como os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Todas as vezes que vocês escutam uma parábola, Jesus tem um ensinamento escondido nela. Tem um momento que ele vai dar uma chave, né? Ele vai dar uma virada, e a virada aqui é exatamente na hora que ele paga os últimos, igualzinho ele combinou com os primeiros. Aqui é a grande virada. Nós vamos conversar sobre isso, mas é para a gente pensar. Qual é o sentido da gente escutar essa parábola hoje? Um pai de família saiu para mandar trabalhadores para a vinha, mandou cedo, mandou várias horas do dia, até faltando 1 hora para escurecer, pagou todo mundo igual. Quando a gente escuta uma parábola dessa, que a gente fala, esse pai de família é absolutamente injusto, porque apesar da gente ser cristão, e essa parábola, ela vem nos dar uma sacudida, porque nós somos cristãos, escutando essa parábola, no nosso coração aparece um monte de coisa, um monte de pensamento, e a gente precisa perguntar: como é que eu de verdade estou como cristã? Como é que eu sou como cristã? Qual é o conceito de ser cristã nesse mundo hoje? Nós somos cristãos, estamos inseridos no mundo do mérito, da meritocracia. Então, a pessoa tem que ganhar de acordo com o que ela produziu. Esse é o mundo que nós estamos. Que tudo vale de acordo com o que você faz. Por isso as homenagens, por isso as medalhas,
por isso a gente fala, bacana aquela pessoa que fez aquilo, mereceu, por isso ganhou. Nós avaliamos tudo no mérito. A pessoa morre e a gente vai falar as obras que ela fez, não é assim? Então, a gente está sempre avaliando o outro pelo tanto que ele produz. Aí, como é que nós, inseridos nesse mundo do mérito, escutamos essa parábola que Jesus vem quebrar tudo e trazer para nós uma única palavra, que se chama? O que vocês percebem? Como é que Deus se revela aqui? Qual que é a grande chave dessa parábola? Hã? Igualdade. Hã? É a gratuidade de Deus. Deus dá o dom gratuito. Ele nos criou por amor. E o amor que Ele tem à humanidade é um amor que não tem como ser pago. Okay? O que nós podemos fazer? Esse amor, quem dá o dom, quem é grato, que faz essa gratuidade, Ele simplesmente dá. Ele está esperando que você retorne. Inclusive, Ele corre o risco que a gente fale, tudo bem, você pode me amar, mas eu não quero nem saber que você existe. É uma opção. Mas Ele dá o dom para que, de forma que a gente se sinta amada, a gente aprenda a amar o irmão. E Deus quer a salvação de todos. Então, quando eu escuto essa parábola, eu tenho que pensar, como é que eu me vejo como cristã? Porque às vezes o meu conceito de ser cristão é o conceito do trabalho, do esforço. Eu trabalhei o dia inteiro, nós tomamos sol o dia inteiro. E aí tem uma turma que fica à toa, não faz nada. Olha o nosso conceito de ser cristão. Ou às vezes eu acho que ser cristão é renunciar. E falar, bem, faz esse povo que não tem nada, porque impede eles de fazer nada. A gente é cristão, Deus deu uns mandamentos. A gente corre um risco imenso de reduzir e fazer também na religião a meritocracia e achar que porque nós temos ou fazemos alguma coisa, Deus nos deve alguma coisa. É a religião do ego, do farisaísmo. Nossa, mas eu faço tanta obra, já tanta coisa bacana. Então Deus vai fazer para mim também. Ele tem que me pagar. Eu estou falando alguma coisa que vocês não estão entendendo. Vocês não veem isso todo dia. Mas como que eu, que pago o dízimo, tenho grupo de oração, faço, aconteça, rezo o texto, vou à missa, aconteceu isso comigo? Deus está me devendo o quê? Está vendo como é que até na religião, a gente vai fazendo a religião do ego? Isso é um perigo. É um perigo. Porque quando Deus dá, Ele ama os filhos, Ele nos criou por amor. Por amor. E deu muitos dons, a primeira é o dom da vida. E quando eu não entendo isso, e não trabalho, colocando Deus comigo, eu estou sempre de olho no outro. Fala, Senhor, mas olha o que o Senhor deu para o outro ali, ó. Isso desencadeia o que em mim? A inveja, o ciúme, a comparação, que é uma tragédia. Mas fulano sabe falar, sabe cantar, sabe. E daí, minha filha? Então, como que é impressionante, qual que é a importância da gente conversar esse assunto das parábolas do trabalhador da vinha hoje? Para que a gente possa se ver como cristão. Então, como cristão, aquele que chega por fala, Senhor, eu estou aqui rezando, tem 10 anos pedindo uma graça, que a pessoa entrou agora, o Senhor já deu um negócio para ela. O Senhor está sendo injusto, não. E ele combinou um denário, né? Ele não foi injusto, ele combinou o mesmo preço, a mesma coisa. O denário é a imagem e semelhança dele que nós somos, ele imprimiu em cada um de nós. Porque a imagem do rei é que está no denário.
A gente ainda não entendeu que somos criados para ser filhos dele. E que ele nos prometeu e nos convidou para uma coisa que chama vida eterna. Nós não entendemos isso ainda. Que de verdade temos um pai, e que de verdade somos irmãos, e que a nossa vida não resume a isso aqui. Não entendemos ainda. Não entendemos que se eu fui chamado lá no início, ou o outro foi chamado no fim, isso é um privilégio, por causa de quê? Qual que deveria ser a minha grande preocupação e a sua grande preocupação? Qual é? Qual? Qual deveria ser a nossa preocupação? Nenhuma? Nenhuma? Se nós somos irmãos, todo mundo conhece esse amor de Deus? Vocês acham que todo mundo conhece isso? Então a nossa preocupação, se nós somos irmãos, é trabalhar para a salvação da alma daquela pessoa que não sabe. Mas a gente não preocupa com a salvação das almas. E isso é uma batalha. Fala, que isso? Nós temos que pensar nisso. É o reino de Deus. Nós já acordamos para Ele. Nós já tomamos consciência do denário, já recebemos o denário. Mas e o outro, e o meu irmão? Nós ainda não alertamos para isso, não é? Então, a gente ainda não se põe a trabalhar. Quando Jesus, Nossa Senhora e São José perderam Jesus por 3 dias, não gosto nem de pensar no sofrimento, nem dela nem dele, que perdeu ele por 3 dias. Somente as almas que já pecaram profundamente sabem o que é perder a Deus. E sabe da alegria que é poder vê-lo de volta, quando eles enxergaram ele, acharam ele no templo. Está em Lucas. O que foi que Jesus falou para a mãe dele e para o pai? Ela perguntou, por que vocês me procuravam? Por quê? Vocês não sabiam que eu tinha que estar preocupado com as coisas do meu pai? Então a gente precisa entender isso, que quando a gente trabalha com a consciência de que eu estou nesse mundo e que eu vivo esse mundo, esse período que eu estou aqui, junto com Jesus, com a consciência que eu sou filho de Deus e executo a minha obrigação, a minha função, aquilo que Ele me deu, com Ele, a vida passa a ter um sentido. Então você vê muita gente sem sentido, fala que a vida não tem sentido. Mas a minha vida tem sentido a partir do momento que eu coloco a minha vida para Deus. E tudo que eu trabalho é junto com Ele, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja na empresa, seja onde você estiver, nas suas relações sociais, seja onde você estiver, você vai fazer o trabalho da santificação. Você santifica o ambiente que você trabalha, você santifica a sua casa, você santifica as relações porque você está com Ele. E quando você trabalha com Deus, com essa consciência, você tem tempo de ter o olho estrábico e preocupar com o que o outro está fazendo? Não. Compreendem? Eu tenho que preocupar com aquilo que Ele me deu, eu tenho que fazer com que aquele talento possa render. É a parábola. Eu tenho que fazer aquilo render para quem? Para mim? Compreendem? Não é para mim, é para Deus. É diferente. Então, por que vocês me procuram? Não sabia que eu tenho que estar preocupado com as coisas do Pai? Já imaginou o dia que a gente acordar de manhã e de verdade estar preocupado com as coisas do Pai? De verdade tomar consciência de que eu sou um trabalhador da vinha do Senhor? Que eu trabalho para que o reino de Deus aconteça? Falei, eu nunca pensei nisso. Acordo de manhã, tem tantas coisas para fazer. Menino para olhar, marido para resolver as coisas, trabalho para fazer, para prestar atenção que isso é o reino de Deus. Sim. Eu preciso fazer com que o reino de Deus aconteça aqui, agora, onde eu estiver. Então, se eu estou reunido mais uma pessoa, e se eu sou capaz de um sorriso, de um olhar, de um cuidado, de uma atenção, o reino de Deus está acontecendo naquele momento, naquele lugar. Porque o reino de Deus é amor. Deus é amor e gratuidade. Então, se eu tenho um gesto assim, o reino de Deus acontece nesse lugar, nessa hora.
É assim que as coisas vão trabalhando. Compreendem? É dessa forma. Então nós precisamos de estar de verdade preocupados. Acordar de manhã e falar: eu tenho que estar atenta com aqueles que ainda não despertaram, com aqueles que ainda não têm Deus como centro de verdade da vida, e que não correspondem, porque Deus não está preocupado se eu vou corresponder ao amor dele, porque ele não consegue ser outra coisa a não ser amor. Deus sempre vai dar, ele sempre é esse ato de bondade. Ele não nos compara, não tem um filho igual ao outro, que ele vai comparar. O que São Paulo fala para nós? O que você tem que você não recebeu? Então que mérito a gente tem? Eu dei para mim algum dom? Não, tudo nós recebemos do Pai, para trabalhar no reino dele. Só que nós pegamos as coisas e guardamos ou enterramos. Ao contrário, eu tenho que falar: Senhor, o Senhor me fez e me colocou. Na verdade, a nossa grande missão é ser filho de Deus. O nosso caminho de santificação é a nossa profissão. É aonde você trabalha, é o seu caminho de santificação, mesmo que seja com moda, não é? A gente pode santificar. Então, seja com o que for que eu trabalho, eu posso santificar. Como? Sozinha? Não, com Ele, porque sem Ele, parabéns. Mas nada é nada, guardem isso, João 15. Sem mim, nada, mas com Ele, tudo. Então é preciso que a gente se liberte desses conceitos que a gente vem carregando. Ah, se eu rezar direitinho, se eu fizer todas as coisas direitinho, Deus não vai me castigar. Que Deus que é esse que vocês acreditam? O nosso Deus é Deus de amor. Ele nos criou por amor e quer que todo mundo se salve por amor. Ele quer todos os filhos junto do Pai, todo mundo com Ele. Se você já descobriu a importância, a beleza, a coisa maravilhosa de poder conhecer esse Pai e caminhar com Ele, fale com seu irmão. Mas não para dar medo a Ele, ao contrário, para dar sabor à vida dele. Fala: essa vida sua está tão apagadinha, deixa eu te dar uma cor, deixa eu te dar emoção, está meio apagado, deixa eu te apresentar alguém de emoção, chama Espírito Santo, coisa louca, nunca cansa. Conversa, ensina, mostra um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus da gratuidade. Não igual a gente que dá as coisas para o outro já pensando, contabilizando, será que ele vai fazer o que em troca? Esse não é o amor de Deus. Por isso que essa parábola, ela dá um soco em nós. Porque quando o último recebe a mesma coisa, somente Deus é bom. Deus dá em abundância. Nós é que medimos, nós é que somos miseráveis. Nós é que somos avaros. Deus não. Deus é mão aberta. Ele é Pai. Ele doa. Mas o dia que a gente precisa começar a se preocupar com essa pergunta de Jesus: não sabias que eu tenho que estar atenta às coisas do meu Pai? Desde quando isso já foi uma preocupação na nossa cabeça? Nós levantamos e preocupamos só com a nossa subsistência. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que comprar isso, eu tenho que pagar comida, eu tenho que... nós somos mais do que isso. A vida que nós somos chamados vai além de comer, de vestir. Vai muito além. Nós somos chamados para voar. Por acaso nós somos águia, Deus nos fez como águia. Por acaso nós somos perdidos aqui embaixo, com as asas meio quebradas. Mas nós nascemos para voar. É para voar. Os momentos que nos permite dar esses voos é a oração. Nos permite abrir o céu e falar: não é para aqui que eu sou feito, é para muito mais. É para muito mais. Deus não nos criou para pouca coisa, mas é para muita coisa. Mas enquanto vocês não se convencerem disso, não experimentarem isso, vocês poderão ensinar isso a quem? Nós não podemos passar uma ideia de um Deus mesquinho, de um Deus que vai estar lá contabilizando tudo que eu fiz ou deixei de fazer. Não é esse Deus. Nosso Deus é amor, bondade, gratuidade. Ele combinou com todos nós que nos criaria para a vida eterna e que cada um de nós seria a imagem e semelhança dele. A imagem todos somos, a semelhança a gente é quando? Quando a gente se torna semelhante ao Pai?
Porque a gente fala assim, eu sou imagem e semelhança de Deus, é mesmo? Imagem somos. E a semelhança, quando que nos tornamos semelhantes? Quando? Hã? Muito bem. Quando aprendemos a amar. O dia que Jesus fala, tudo que você fizer por amor, tá certo? Vai conseguir muita coisa através disso. Mas tudo que você fizer sem amor é tempo perdido. Vai avaliando quanto tempo nós perdemos. Porque aprender a amar não é fácil. Mas quando eu tomo consciência do tanto que eu sou amado, como é que eu faço com esse amor? Ele me dá esse dom para que eu passe esse dom para frente. Então eu sou amada para amar. Olha como é que o dia que a gente compreender isso, como é que o mundo fica melhor. Então, nas minhas relações, né, lá no trabalho, na minha casa, se eu levantar disposta a amar, porque essa é a marca do reino, tudo melhora. Eu paro de implicar com o outro, porque às vezes eu invejo tanto o outro, que eu já criei uma barreira com o coitado, que nem está sabendo que está sendo invejado, eu estou querendo matá-lo. Estou com ciúme, que ele está prosperando, estou bravo porque ele é feliz, e vou morrendo dentro de mim, porque a inveja te corrói. Ela te mata, te deixa irritado, mal-humorado. A pessoa te cumprimenta, você fala, nem responde. A pessoa fala, viu que dia lindo, não estou vendo nada bonito. Para que esse mau humor? Pela inveja. A pessoa que é amada, que carrega o amor, ela é de bem com a vida. Ela é feliz, não se compara com ninguém. Quem tem Deus não vai nos comparar. Diante de Deus, já nós somos filhos, todos iguais. Absolutamente iguais. Então, que privilégio poder despertar para isso e de verdade trabalhar para o reino dele. De verdade estar preocupado com a salvação das almas. De verdade, lutar para que as pessoas descubram esse Deus de amor. Tenha uma qualidade de vida muito melhor. Saiba que tem um pai que pode se amparar. Revela isso para o outro. Que não precisa nada se preocupar, tudo eu posso falar com o meu pai. Que hora que eu for rezar, só contar para ele. Isso é rezar, isso é oração. Você vê o povo angustiado, triste, deprimido, tomando remédio para dormir, remédio para acordar, depois remédio para permanecer acordado. Conta para ela que se ela receber uma Eucaristia, ela está curada. Tenha ousadia de falar isso. Que Jesus possa ser o tema das nossas conversas, a gente nem toca nesse assunto. Filó, mas é porque hoje é delicado falar de Deus, não é delicado com nenhum. A gente é um bando de cristão acuado. O dia que a gente levantar o peito e falar em quem cremos, a gente é que vai acuar o outro. Nosso Deus é vivo, Ele não é uma ideia. E Ele é o Senhor do universo. Esse é o Deus que cremos. Esse é o Deus que pôs você aqui hoje. Esse é o Deus que nos mantém de pé. Esse é o Deus que eu creio. Que eu falo e Ele escuta e age se a gente não atrapalhar Ele. É assim, que nós somos filhos e filhos amados, que esse amor que Ele tem por nós é eterno. Nada que a gente pode fazer pode mudar o que Ele sente por nós, que ninguém consegue nos tirar da palma da mão dEle. A gente tem medo de quê? Como diz Paulo, se eu vivo para Ele, se eu morro para Ele, estou com Ele sempre. Por que estamos tão acuados? Nós temos que ter alegria de pertencer a esse Deus, alegria de poder trabalhar por Ele, não ter medo de alguém falar, nossa, mas você segue os mandamentos? Fala, minha filha, deixa eu te contar, mandamento foi a cartinha que Deus mandou para mim, que Ele é meu pai, sabe que eu não presto. Falei, minha filha, vou te dar uma orientação, não mexe com isso não, minha filha, aqui, deixa eu te contar, me ama acima de tudo, e cuida do seu irmão, não mata, não fala mal, não julga, não fica querendo as coisas dos outros. Por que está querendo o marido da outra, a mulher do outro, a casa do outro, a roupa do outro? Para que é isso? Te dou o que você precisar. Para que querer a coisa do outro? Isso. São simples. Isso é regra de viver bem. Presta atenção para você ver. Só os 3 primeiros referentes a Deus. O resto é tudo uns aos outros. Ele está me ensinando a ser feliz nesse mundo, a não arrumar confusão com ninguém e viver olhando para quem? Para Deus, mas preocupado com o irmão. Então a gente pisa no chão e olha para o céu. Pisa no chão e olha para o céu. Fala, Senhor, me ajuda a ajudar meu irmão. Como é que eu falo com ele para poder buscá-lo para o Senhor? O Senhor conhece ele, porque ele é seu filho. Me ajuda. Me ajuda a ter a atitude certa. Me ajuda a cuidar dele. Me ajuda a ver como é que ele se sente amado. Porque tem gente que se sente amado só levar um presente. Tem gente que se sente amado só dar um abraço. Tem gente que se sente amado só falar, nossa, o cabelo está lindo.
Mulherzinha, então até muda de pose. É assim. Como é que eu vou atrair essa pessoa para o Senhor? Me ajuda. Não na falsidade, de forma alguma. Não é para mentir. Mas me ajuda como que eu acho o caminho do coração dela, que o Senhor sabe. Me ajuda. Eu tenho que buscar esse povo para o Senhor. Esse povo aí, que o encardido está tentando pegar, não deixa que ele vença, Senhor. Que não vai vencer mesmo, porque Deus vencerá. Já venceu. Mas me ajuda a fazer com que, enquanto ela caminha, que ela caminhe melhor. Semana passada eu falei isso para vocês. É fantástico pensar que hoje pode ser o último dia. Tudo que a gente faz é melhor. Pode ser o último abraço, pode ser o último oi, pode ser a última coisa que eu posso dar para alguém, pode ser a última oportunidade de servir a alguém. Pode ser quando eu estou atendendo uma criança, eu falo, pode ser a última oportunidade de tirar a dor de alguém. Pode ser a última. Então, fazer bem feito, cuidar bem. Pode ser a última chance de dar alguma coisa para alguém comer e saborear. Pode ser a última. Comece a perceber como é que Jesus é delicado. Como é que ele vai pôr nenhum dia você pode fazer o mesmo trajeto, ele não permite que repita. As pessoas que você encontra não são as mesmas. As oportunidades que ele te dá são únicas, é só naquele dia. Comece a prestar atenção nisso. Não perca a chance de falar de Jesus. Quando alguém fala, não, mas que animação tanto que você trabalha. E essa alegria que você trabalha. Vou ouvir me perguntar, o que é que você toma? Oh, corpo e sangue de Deus vivo. Dê à pessoa o desejo de querer. Desperta nela o desejo desse Deus que está sendo alcançado. Alguém te trouxe até Ele. Leve, busque alguém e ajude o outro a chegar até Ele. Às vezes a pessoa não sabe como chegar. Mas existe alguém que pode nos ensinar isso todo dia. Essa pessoa é ela. É Maria. Porque ela escutou ele falando isso. Ela sabe que a gente precisa se preocupar com as coisas do Pai. Ela viu aquele menino crescer. Ela é testemunha ocular de ver aquele menino crescer preocupado com as coisas do Pai. Então hoje eu quero encerrar pedindo a ela que quando ela perceber que a gente distraiu da missão, que é uma honra poder servir ao Senhor, é uma honra, que ela, quando perceber que ela é mãe, conhece cada um, quando ela perceber que a gente distraiu e que o mundo está nos chamando muito mais, e que nós estamos muito mais preocupados em ser elogiado, aplaudido, ter méritos diante do mundo, a gente ainda está tão preocupado em acumular as coisas aqui, apesar de saber que vai deixar todas aqui, tudo vai ficar. Então, quando ela perceber que a gente está sendo seduzido, esquecendo das coisas de Deus, que ela chegue no nosso ouvido, sabe? Com aquele jeitinho dela manso, né? E puxe a orelha, mas daquele jeito delicado dela. E fala, não se esqueça, não se esqueça, que o tempo que você está trabalhando não é seu. Esse tempo que Ele te deu não te pertence. O tempo que Ele te deu para trabalhar na vinha é dele. Esse tempo pertence ao nosso Pai que está no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.